Thiago, é minha segunda apresentação aqui no Observatório Nacional Real. Na primeira apresentação eu abordei mais especificamente um trabalho que eu estava desenvolvendo junto com o Daniel, alguns dados que a gente estava trabalhando juntos na época. E nessa apresentação eu decidi trazer uma coisa assim mais abrangente, mais o que a gente faz lá na UFRA, no nosso laboratório, na nossa linha de pesquisa, qual é o nosso principal foco de estudo e no que a gente está interessado. O que a gente está interessado hoje em dia. Bom, eu venho do programa de Geoquímica lá da Universidade Federal Fluminense. A gente lá dentro tem um laboratório que a gente chama de LUP, que é o Laboratório de Oceanografia e Paleoceanografia Operacional. Oceanografia porque uns anos atrás, por conta de alguns projetos que a gente teve com a Petrobras, a gente fez muita oceanografia mesmo, propriamente dita, com linhas de fundeio na região de Cabo Frio, para estudar a variabilidade da ressurgência costeira que acontece naquela região. Mas hoje em dia a oceanografia desceu um pouco de importância e a paleoceanografia, a reconstrução climática através de sedimentos oceânicos, ela foi ganhando mais expressão no nosso laboratório, mas apesar do nosso nome ser esse aqui ainda. O Departamento de Geoquímica, hoje em dia, ele tem 3 linhas de pesquisa, e essa aqui é a terceira delas, que é o paleoambiente, paleoclima e as mudanças climáticas. E a gente utiliza, dentro disso, a gente utiliza principalmente os microfósseis, que ajudam a gente a reconstruir a variabilidade mais ampla em escala temporal do sistema climático. Então, a micropaleontologia, que é onde estão inseridos os microfósseis, ele é um braço da paleontologia, então quando você vai entender subdivisões da paleontologia, você vai ver a micropaleontologia lá, mas ela tem algumas distinções principais em relação à paleontologia. Algumas dessas distinções são bastante óbvias, como a escala de tamanho que a gente trabalha. Então, a micropaleontologia em geral ela se aplica a restos de organismos contendo de alguns micrômetros até centímetros, e isso vai controlar qual tipo de instrumento óptico você precisa para trabalhar com esses microfósseis. Então, às vezes, você precisa de instrumentos bastante potentes, microscópios eletrônicos, microscópios invertidos, mas às vezes até uma lupa de mão já é o suficiente para você trabalhar com determinados grupos de organismos. Outra diferença importante também é a possibilidade de comunicação. Então, no mundo onde a gente precisa cada vez mais, às vezes, estar do lado de fora dos nossos laboratórios, comunicando a nossa ciência, falando sobre ciência para o grande público, para o público que está fora da universidade, a paleontologia ela traz talvez um dos ramos científicos que traz essa possibilidade de comunicação mais fácil com o grande público. Todo mundo, em algum momento, já foi minimamente interessado pela paleontologia e ela tem essa abordagem, essa facilidade de se comunicar com o grande público muito mais fácil do que a micropaleontologia. Micropaleontologia normalmente escuta falar quem vai trabalhar com ela. Normalmente ela não é grande conhecedora do público fora. Mas a principal distinção, a meu ver, entre esses dois ramos da paleontologia são as possibilidades de fazer análises geoquímicas nas estruturas preservadas nos microfósseis, e a partir dessas análises geoquímicas, tanto de composição química ou de composição isotópica, você consegue reconstruir o ambiente na qual aquela carapaça, aquele resto de micro-organismo ele se formou. E essa é a principal vantagem da micropaleontologia frente à paleontologia, porque na paleontologia com macrofósseis, você não pode, por exemplo, reconstruir a razão entre dois elementos e falar que essa razão ela teve aquela determinada composição em virtude da temperatura, por exemplo, que aquele animal, um vegetal, ele viveu. E também na macropaleontologia, nos macrofósseis, os processos de fossilização, eles acabam alterando a composição original dos fósseis. Então, aquela composição original que o organismo tinha, ela é perdida quando esse fóssil vai para o ambiente de deposição. E nos microfósseis, normalmente apesar de eles sofrerem também com efeitos diagenéticos, de transformação da estrutura, você consegue preservar com mais assertividade a composição original. Então você consegue analisar os traços geoquímicos presentes nesses restos de organismos e associar esses traços geoquímicos à variabilidade do ambiente na qual esse organismo foi formado. Então, aqui, a possibilidade de análises geoquímicas, a meu ver, é a principal distinção entre esses dois braços da paleontologia, e é mais ou menos aqui, nesse mundo aqui, que a nossa palestra hoje vai falar um pouco. Então, por que então acessar arquivos paleoclimáticos? Qual a importância da gente ir atrás de entender a variabilidade climática através de registros geológicos?
Os registros geológicos eles permitem uma compreensão ampla do sistema climático, né? Então, o sistema climático ele tem vários compartimentos, né? O sistema terrestre tem vários compartimentos que regulam o clima. Alguns desses compartimentos, por exemplo, a atmosfera, eles têm respostas bem rápidas, né? Eles operam em escalas de tempo bastante rápidas, né? De dias, de semanas, de meses. Mas você também tem compartimentos que eles operam em escalas de tempo muito mais longas do que essas que eu mencionei agora. Principalmente aqui quando a gente menciona as geleiras, né? A interação das geleiras com o ambiente em torno e também os oceanos, né? Então, uma volta completa da circulação termogênica global ela pode demorar centenas de anos para acontecer. E, consequentemente, variabilidades climáticas associadas ao gelo ou associadas ao oceano, elas tendem a ser mais lentas também para acontecer. Então, se você não trabalha com os registros geológicos, essa parte da variabilidade climática de mais longo prazo, você não consegue capturar exatamente. Então, ela só é possível a partir desses tipos de registros. E também é importante mencionar que diferentes compartimentos eles têm tempo de resposta a perturbações distintos também. Então, esse gráfico que eu coloquei aqui para vocês é a evolução da temperatura na Antártica, a elevação do CO2 global e a elevação do nível do mar na transição do último glacial para o atual oceano. Então, vocês veem que, por exemplo, a temperatura e o CO2 eles se elevam com mais velocidade aqui na terminação 1, na transição, enquanto o nível do mar ele tem uma resposta um pouco mais lenta. E já dentro do oceano, quando o CO2 e a temperatura já estão mais estáveis, o nível do mar ele ainda continua progredindo, ele ainda continua se elevando. Então, atmosfera, oceano, gelo, eles têm respostas, eles têm comportamentos inerciais que são diferentes uns dos outros. Então, você consegue também acessar esse tipo de informação através de registros geológicos. Os arquivos paleoclimáticos também, ele permite a gente conhecer qual é o envelope natural da variabilidade climática, né? Então, quando a gente fala hoje em dia de mudança climática, qual o referencial exatamente que você considera? 20 anos atrás, 30 anos atrás, a era pré-industrial? É difícil você ter esse referencial. Qual é exatamente o referencial que você adota quando você fala de mudança climática? Quando você olha então um registro paleoclimático de longa escala temporal, é bem mais fácil você entender qual é o envelope natural de variabilidade climática, né? Então, por exemplo, aqui eu destaquei aqui para vocês a curva de CO2 mensurada através do gelo da Antártica, e a gente consegue ver que nos vários interglaciais que aconteceram ao longo desses últimos 800 mil anos, o CO2 normalmente ele atinge máximos de 280 partes por milhão na atmosfera. Então, dificilmente a Terra consegue produzir um interglacial que lance mais de 280 partes por milhão na atmosfera. Então, quando você começa a ultrapassar, você vai para um interglacial hoje a gente está passando já de 300 partes por milhão na atmosfera de CO2, já esperando os 400. Então, quando você começa a ultrapassar um nível de variabilidade climática que não foi observado nos últimos 1 milhão de anos, você começa a determinar então que, poxa, estou saindo de um envelope natural de variabilidade climática e estou adicionando provavelmente uma influência antropogênica no sistema. Por quê? Porque nenhum dos últimos interglaciais desses 800 mil anos conseguiu jogar na atmosfera tanto CO2 quanto a gente tem hoje. E, além disso, os dados paleoclimáticos eles funcionam como uma base de teste, né, uma cama de teste, como a gente fala também, para você determinar a assertividade de modelos climáticos. Então, se você tem um modelo que quer prever, que quer modelar o clima para o futuro, você não tem o futuro ainda, então você não sabe sobre a assertividade desse modelo, você não sabe o quão preciso esse modelo é. Então, para você trazer esse modelo, você verificar o comportamento desse modelo, o que você faz? Você leva ele para o passado. Para o passado você tem dados. Então, assim, para um modelo climático ele ser validado, ele precisa reconstruir bem o passado. Essa figura aqui vocês encontram ela no último relatório do IPCC. Nesse primeiro mapa aqui, todos esses pontos eles constituem reconstruções paleoclimáticas utilizando os mais diferentes tipos de indicadores. E essas são reconstruções para o último interglacial, há mais ou menos 130 mil anos atrás. Vocês vão ver que a maior parte dos pontinhos aqui nas altas latitudes, eles são pontinhos na cor aqui, ó, laranja para o vermelho, indicando que as altas latitudes do último interglacial elas foram cerca de 3 a 4 graus Celsius mais quentes que o atual oceano. Enquanto que as médias baixas latitudes elas são geralmente compostas por uns pontinhos mais azuisinhos aqui, mostrando que a temperatura no último interglacial na parte média do planeta ela não se alterou tanto. Então, um modelo climático ele precisa
replicar esse tipo de condição. Então você vê que aqui é um modelo climático simulando o último interglacial, que ele simula bem o que as condições, o que as reconstruções geológicas elas apontam. Ou seja, um planeta mais quente nas altas latitudes e com temperaturas similares nas médias e baixas latitudes. E é muito por conta disso que desde do Assessment Report, né, aqueles relatórios que o IPCC divulga, desde o Assessment Report número 4, existe um capítulo exclusivo para informações paleoclimáticas, onde a gente vai ler lá sobre proxy, sobre reconstruções, sobre a variabilidade natural do planeta. Se você for pegar os reports dos anos 90, você vai ver que paleoclima passa lá 1 ou 2 vezes no relatório. E hoje em dia não, hoje em dia existe desde o 4, né, a gente já está no 5 indo para o 6, existe um capítulo específico de informação paleoclimática para tentar trazer para o grande público essa informação de que olha como a Terra era e olha o que está acontecendo agora, né, para trazer justamente esse referencial. Então, fazendo essa introdução, né, a nossa apresentação hoje, eu dividi ela em 3 partes principais. A primeira delas eu vou tratar alguns dos principais grupos de microfósseis que são usados nessas reconstruções paleoclimáticas. Vou falar para vocês algumas generalidades sobre eles, para a gente então entrar numa parte mais específica sobre os foraminíferos. Aí eu vou falar da biologia, do processo de calcificação e dos principais proxies, 3 proxies no caso, que são muito empregados no caso dos foraminíferos. E vou fechar falando sobre a variabilidade climática do Quaternário, né, dos 2,5 milhões de anos para cá, né, mais recente, que é o grande alvo dos estudos paleoclimáticos, né, onde você tem a Terra já numa configuração moderna, então você não precisa ficar considerando processos de tectônica, de outros tipos de circulação, não, é uma Terra já moderna, então é uma parte do registro onde você consegue, de fato, reconstruir a variabilidade climática natural do planeta, né, sem influência humana, e já com as condições geográficas modernas da Terra. Então, entrando nessa parte dos principais fósseis, microfósseis no caso, eu vou abordar 4 deles aqui. Existem outros, mas para a gente não ficar aqui se alongando muito, eu reparti aqui os 4 principais, vamos dizer assim, tirando os foraminíferos, é claro. O primeiro deles são os diatomáceas. As diatomáceas, a maior parte desses microfósseis são protistas, né? Então as diatomáceas são protistas unicelulares, pertencentes à classe das algas, né? Então aquela ali são imagens de diatomáceas quando você normalmente encara elas no microscópio, né? Em geral elas são divididas em 2 grandes grupos, né? As redondas, assim, as cêntricas, e as penadas, né? Que tem essa formazinha de pena. E, em geral, é um organismo unicelular, né, que ela tem uma estrutura que protege essa célula chamada frústula, e essa frústula é feita de sílica. Então, a disponibilidade de sílica no ambiente de formação desses organismos é o que é mais importante para controlar a dispersão das diatomáceas nos oceanos, né. São organismos que habitam as águas, né, então eles precisam estar com sílica, né, disponível na coluna d'água. E é interessante que as diatomáceas, né, elas são micro-organismos, mas quando elas são universalmente dispersas pelo oceano e elas fazem fotossíntese, elas são basicamente responsáveis por 1/5 da fotossíntese do planeta, é toda feita por diatomáceas, né? Então significa que muito do carbono orgânico que o planeta consegue tirar da atmosfera, levar para a biota e eventualmente enterrar nos sedimentos, é feito pelas diatomáceas. Então, quando você vai estudar sobre o ciclo biogeoquímico do carbono, quando você vai estudar sobre dinâmica de CO2, em algum momento você vai passar por esses organismos, porque eles são basicamente cruciais para fazer essa transição do CO2 que está na atmosfera para o oceano e para a biota. E em termos globais hoje, as diatomáceas elas estão extremamente presentes no Oceano Austral, né? É a região hoje nos oceanos que é a principal fixadora de carbono da atmosfera em direção ao oceano. E nessas regiões a produtividade das diatomáceas ela é especialmente limitada por ferro, né? Então se tem muita diatomácea em volta da Antártica, elas estão lá doidas para fazer fotossíntese, mas o que acontece? A Antártica ela é meio isolada dos outros continentes, então você não tem um grande aporte de outros nutrientes inorgânicos que são importantes para fazer fotossíntese. E no caso da fotossíntese, o ferro é o nutriente, o micronutriente mais importante para a fotossíntese poder acontecer. Como as águas ao redor da Antártica elas são pobres em ferro, então essa produtividade primária das diatomáceas ela é um pouco limitada. É por isso, não sei se vocês já ouviram falar, existem esses grandes projetos de geoengenharia, né, que planejam tentar reduzir artificialmente a concentração de CO2 na atmosfera.
Alguns desses projetos são baseados em você fertilizar essas regiões produtivas do planeta com ferro. Você joga artificialmente ferro no oceano, você vai o quê? Você vai estimular a fotossíntese desses organismos e você vai estimular a captura de carbono da atmosfera em direção ao oceano. Só qual é o problema desse carbono? Ele é um carbono muito lábil, né? Ele é facilmente remineralizado, ele é facilmente reciclado na coluna d'água. Então a chance desse carbono entrar e acabar saindo de volta para a atmosfera é grande, né? Diferente das florestas tropicais que capturam carbono e elas tendem a deixar aquele carbono aprisionado no corpo de uma árvore mais tempo do que nas diatomáceas. O próximo micro-organismo que é importante também na ciclagem do carbono são os cocolitos florídeos, eventualmente chamados de cocólitos. Eles têm essa cara aqui quando você olha no microscópio eletrônico. Esses realmente são microfósseis muito pequenos, você precisa de equipamentos ópticos bastante potentes para poder enxergar eles. E, em geral, eles são denominados como nanofósseis calcários. Muita gente na indústria do petróleo utiliza muito esses micro-organismos, porque eles são muito úteis para fazer esses modelos de bioestratigrafia e construir modelos de idades em sedimentos. Né? Mas eles são protistas que eles secretam um exoesqueleto calcário, né? E por conta disso eles também conseguem transferir muito carbono da atmosfera na forma de carbonato de cálcio para o fundo do oceano. Né? Então, essa figura aqui ela dá uma sintetizada nisso. Né? Você tem dois processos capazes de remover carbono da atmosfera. Um é a fotossíntese, né? Onde você transforma esse carbono em carbono orgânico e leva ele para o fundo eventualmente. Mas esse carbono orgânico pode ser reciclado aqui no meio do caminho também. E um outro caminho é via calcificação, onde você forma carbonato biogênico e esse carbonato biogênico ele também vai para o fundo. Só que o problema da calcificação é que ela também produz CO2. Então, ela é uma via de capturar carbono da atmosfera, mas até a página 2, que ela acaba retornando um pouco desse CO2 de volta para a atmosfera. Mas, em geral, apesar dessa liberação acontecer, a formação de carbonato ela acaba sendo um sítio de ligação para essa matéria orgânica que afundar com mais efetividade. Então, você tem um carbono orgânico que está disponível na água, mas para esse carbono orgânico afundar com efetividade, ele precisa se agregar a partículas maiores. E o carbonato de cálcio, né, ele fornece um pouco esse sítio de ligação para esse carbono orgânico afundar. Então, são processos mais ou menos concorrentes, mas nem tanto. Um é relativamente importante para o outro também. E vale mencionar também que os cocolitos florídeos eles produzem uma molécula orgânica que a gente chama de alquenona. A alquenona é uma macromolécula de carbono, com vários átomos de carbono ligados na outra, que eles têm algumas insaturações. E a quantidade e a posição dessas insaturações é extremamente sensível à temperatura do mar. Então, essa molécula ela consegue se preservar nos sedimentos. Então, quando você recupera um testemunho, é possível então você extrair a assinatura de alquenonas nesse sedimento e você conseguir reconstruir a temperatura da superfície do mar aonde esse cocolito estava vivendo. Um outro microfóssil também bastante utilizado são os dinoflagelados. Eles recebem esse nome porque eles têm dois flagelos, né, responsáveis pela locomoção deles. E aqui já são organismos que fazem fotossíntese ou não fazem fotossíntese, né? Eles não são fotossintetizantes necessariamente, e alguns ainda são parasitas de outros organismos, né? Eles vivem dentro de outros organismos aproveitando aí o metabolismo deles. Eles possuem uma estrutura em torno da célula deles que a gente chama de teca, né? Essa teca pode ter várias composições diferentes, tanto calcária quanto orgânica, mas a importância dos dinoflagelados na micropaleontologia é a produção do chamado cisto. O dinoflagelado ele tem uma fase do ciclo reprodutivo dele, ou então quando as condições ambientais não estão favoráveis, o que ele insista, né, como se fosse um estágio de hibernação. E esse cisto ele tem essa substância chamada aqui de dinosporina, que protege esse cisto, a estrutura externa dele, e permite que ele afunde e fique preservado no sedimento. Só que essa dinosporina aqui ela é muito parecida também com a mesma substância que está em volta do grão de pólen. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem reconstruções paleoambientais através de grão de pólen. O pólen voa, é enterrado, soterrado, se preserva, alguém vai lá, recupera, consegue estabelecer a composição florística do ambiente através dos grãos de pólen. A galera que normalmente estuda os dinoflagelados também estuda os grãos de pólen, né? É o mesmo tipo de técnica por conta dessa similaridade da dinosporina com a esporulenina, que é a proteína que protege o grão de pólen. Esse negócio de placa é carapaça?
É uma carapaça, pode ser assim. Sílica ou carbonática? Ela pode ser silicosa, ela pode ser carbonática, ela pode ser orgânica também. Ela tem uma diversidade de composições ampla dos dinoflagelados. Bem, você falou que ele faz ou não faz fotossíntese? Ele pode ser heterotrófico. Ele Ele é um protista. Não é nenhum nem outro, entendeu? Ele é um protista, mas aí tem algumas espécies que são heterotróficas e tem algumas espécies que conseguem incorporar moléculas fotossintetizantes no citoplasma dela e fazer fotossíntese. E também os dinoflagelados, eles são conhecidos porque algumas espécies produzem toxinas. Então, aquelas famosas marés vermelhas que às vezes acontecem por aí, aquelas reproduções descontroladas de dinoflagelados, né, que deixam a água com algum tipo de toxina, normalmente as marés vermelhas estão associadas a algum tipo de dinoflagelado. E por último aqui, nesse apanhado geral de alguns principais tipos de microfósseis, tem os ostracodas. Aqui sim eu estou falando de um animal, não estou falando de um protista. Os ostracodas são animais, mas eles estão aí dentro desse grupo dos microfósseis. Eles são crustáceos, né? Então eles são ali aparentados às lagostas, os camarões, né? Esse tipo de organismo. E eles podem ter uma carapaça que é carbonática ou então quitinosa, né? Que é formada por duas válvulas. Então normalmente a gente tem um animal, né? Parece até um piolinho, né? Tem um animal dentro dessa carapaça, né? A gente vai ter uma válvula aqui embaixo e uma válvula aqui por cima fechando essa carapaça. Os ostracodas são encontrados em vários tipos de ambientes, mas no ambiente marinho estão principalmente associados às plataformas continentais. Eles não são organismos que gostam de ir muito para o oceano aberto. E o interessante é que o ostracoda ele apresenta um crescimento em estágios, né? E conforme ele vai crescendo, ele vai formando essas carapaças, aí a carapaça fica pequena para o tamanho do organismo, ele abandona a carapaça e faz outra, abandona a carapaça e faz outra. Normalmente ele faz 9 dessas trocas, né? Então, quando um ostracoda morre, é esperado que você encontre 18 válvulas, em tese, né, preservadas no sedimento para cada ostracoda que morre. Bom, dei esse apanhado geral de alguns grupos importantes de microfósseis e vou falar mais especificamente desse, que é o grupo que a gente trabalha de forma mais principal no nosso laboratório, mas globalmente também as reconstruções paleoclimáticas são baseadas em foraminíferos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a biologia, a calcificação e os principais próteses associados aos foraminíferos. Então, voltei para o mundo dos protistas, né? De novo, os foraminíferos são protistas, eles são ameboides unicelulares, né? Não sei se vocês já viram as amebas, né? Que são aqueles micro-organismos que têm bastante plasticidade do citoplasma, né? Que ficam ali balançando assim, o citoplasma deles. Então, os foraminíferos são parentes das amebas. E eles formam essa carapaça, né, que pode ter 4 composições diferentes, né? Carbonática, aglutinante, né, pegando partículas no meio, silicosa ou orgânica. Mais de 98% da abundância dos foraminíferos está aqui, nas carapaças carbonáticas. O oceano aberto, né, então nas plataformas continentais você normalmente tem as espécies bentônicas que vivem no fundo, e no oceano aberto, né, na zona pelágica do oceano aberto, normalmente você tem um predomínio das espécies que são planctônicas, né, que vão viver na coluna d'água. Os foraminíferos eles têm uma estratégia trófica bastante variada, né? Eles se alimentam de indivíduos do zooplâncton, do fitoplâncton. Eles podem capturar a própria matéria orgânica que está em suspensão. Já os bentônicos, por exemplo, que vivem lá nos fundos, eles dependem dos fitos e detritos que vão fluir da coluna d'água para chegar no fundo. Então, depende um pouco desse transporte de carbono orgânico em direção ao sedimento. E algumas espécies elas fazem simbiose com algas fotossintetizantes, né? Então, o foraminífero ele captura a alga, incorpora no citoplasma dele, só que ele não digere essa alga. Ele inteligentemente deixa essa alga viva lá dentro, ela fica fazendo fotossíntese dentro do foraminífero e, consequentemente, ela compartilha com o foraminífero os produtos dessa fotossíntese. Então, é muito comum esse tipo de estratégia, né, principalmente em ambientes mais oligotróficos, do foraminífero fazer. Ele tem um ciclo de vida que é bastante complexo, né, principalmente para os bentônicos, né, porque eles têm alternância de gerações, eles podem ir para a geração apódio, diploide, isso significa que tem momentos que ele tem metade da carga genética, tem momentos que ele tem a carga genética completa, mas já nos indivíduos que são planctônicos, a gente só tem reprodução sexuada, normalmente uma reprodução sexuada que está sincronizada com o ciclo lunar. Então aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de espécies de foraminíferos, né, normalmente esses aqui que são mais globulosos, né, mais gordinhos, mais em forma de bolinha, eles são os planctônicos, né, que vivem na coluna d'água, né, boiando na coluna d'água.
e já esses mais achatados aqui já são os indivíduos bentônicos que tendem a viver associados ao sedimento. É uma foto aqui de microscopia eletrônica, né? Então, os foraníferos, a principal característica desse grupo é fazer essas projeções de citoplasma para fora. Então, eles têm esse nome complicado aqui, né? Grânulo retículo pseudópodes. Os pseudópodes nada mais são do que projeções do citoplasma em direção ao ambiente externo, né? E o foranífero ele projeta e remodela isso o tempo todo, né? De maneira muito rápida, ele é muito eficiente fazendo isso. Então, ele tem uma estrutura citoesqueleto, né? Uma estrutura responsável por fazer esse tipo de construção e reconstrução. E esses pseudópodes, no geral, eles estão relacionados à mobilidade da célula, né, do foranífero poder migrar na coluna d'água. Eles estão relacionados à alimentação, né, de capturar partículas no meio. Eles também constroem a testa, né, essa carapaça de carbonato de cálcio. Servem como proteção, servem para reprodução e também para respiração do organismo. Então ele pode projetar isso, mas ao mesmo tempo ele também pode recolher esses pseudópodes. E são estruturas que elas são granulares, né? Elas têm esse aspecto granular, porque quando você olha no microscópio, ela está cheia de mitocôndria. Isso aqui consome muita energia, né, para o bicho fazer. Consequentemente, ele precisa ter muita mitocôndria lá para fornecer energia para ele poder ficar fazendo esse processo, recolhendo e esticando esses pseudópodes. Então, essa foto aqui, ela fala um pouco sobre a calcificação do foranífero. Aqui está um pouco a alma da paleoclimatologia, né? Então, aqueles próxis geoquímicos que eu falei para vocês lá atrás, eles dependem um tanto desse processo aqui. Como é que o foranífero, então, ele calcifica, né? Então, imagina que aqui eu tenho o ambiente interno, né? A borda da carapaça e aqui o oceano, do lado de fora do foranífero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a bombear para fora do organismo íons H+. Então, esses íons H+, aqui, ele tem uma bomba aqui no citoplasma dele que ele começa a jogar esses íons para fora. Consequentemente, ele começa a acidificar esse ambiente aqui, ele começa a reduzir o pH desse ambiente. Aí o que vai acontecer? O pH baixando vai fazer com que esse bicarbonato aqui, ele desloca o equilíbrio desse bicarbonato para CO2. Então você começa a criar um gradiente tanto de pH, o meio ambiente externo começa a ficar mais ácido do que o ambiente interno, e você também começa a criar uma distorção em termos de pressão do CO2. O CO2 começa a ficar mais concentrado nesse ambiente externo. Consequentemente, o que vai acontecer? O CO2 ele vai entrar para a célula por difusão, porque ele está muito concentrado lá de fora, ele vai se reequilibrar e ele vai entrar para o ambiente de calcificação por difusão. E na hora que ele entra, o CO2, o que vai acontecer? Ele vai encontrar o oposto do que estava lá de fora. Lá de fora eu tinha um ambiente ácido, agora eu tenho um ambiente básico. Quando eu tenho um ambiente básico, esse CO2 vai começar a fazer o caminho inverso. Ele vai para carbonato e depois para carbonato. E é esse carbonato que o foranífero precisa para combinar com cálcio, que entra aqui ativamente por uma bomba de cálcio. Então o carbonato ele vai se combinar com cálcio. Para formar então um carbonato de cálcio, você começar a gradativamente a construir essa carapaça de carbonato de cálcio. Então nesse caso aqui o CO2 que ele era a fonte de íons carbonato, né? E o que acontece? Junto com o CO2 vão entrar as diferentes formas isotópicas de oxigênio e de carbono. Então o delta oxigênio 18 e o delta C13, os dois próxis básicos da paleoceanografia, né, dos estudos da variabilidade climática, eles são formados a partir daquela incorporação do CO2 daquela forma ali. Então o delta oxigênio 18 diz respeito à razão entre a forma mais leve e a forma mais pesada de oxigênio C6 e 18, e o delta C13 no caso é a razão entre o C12 e o C13. Falando um pouquinho, e importante também que no lugar do cálcio, eventualmente podem ser incorporados outros metais também. Então, ao invés de o foranífero às vezes incorporar cálcio, ele vai incorporar outros metais que têm raio iônico parecido também. E algumas razões, né, principalmente a razão entre o magnésio e entre o cálcio, é um proxy muito importante de temperatura, né? Estamos falando um pouquinho sobre o delta oxigênio 18. Ele é o proxy mais tradicional da paleoceanografia, né? Ele começou a ser estudado principalmente lá nos anos 40. E essa época ali, com aqueles caras ali dos anos 40 aos anos 60, foi o grande momento de desenvolvimento desse proxy. E tem três fatores principais que influenciam na incorporação do oxigênio 18, na assinatura de oxigênio 18 na carapaça dos foraníferos. Em geral, é a temperatura da água, a salinidade da água onde o seu organismo vive
e o volume de gelo global. O volume de gelo global vai interferir na assinatura do oxigênio 18 na carapaça. Então, por conta dessa variação do volume de gelo global, o oxigênio 18 é utilizado para estabelecer essa estratigrafia do quaternário baseado, né, no vai e vem das grandes calotas de gelo. Né? Então, normalmente essa aqui é o... Esse aqui é o tipo de equação, né, que relaciona o oxigênio 18 com o volume de gelo e a temperatura. Né, por exemplo, quando o Emiliani começou a estudar o oxigênio 18 no foramífero, né, ele começou a ver essas variabilidades que o oxigênio 18 tinha entre períodos glaciais e interglaciais. E ele atribuiu, no paper dele original, ele atribuiu essa variabilidade toda a temperatura. Ele falou assim, isso aqui é culpa da temperatura flutuando entre essas glaciações. Aí esse cara aqui, o Shackleton, no trabalho dele, ele falou assim, beleza, se essas flutuações no oxigênio 18 são resposta da temperatura, quando eu olhar lá no indivíduo bentônico, que é o indivíduo que vive no fundo do mar, eu não posso ver essa variabilidade, porque o fundo do mar tem uma temperatura muito mais estável. Então, quando o Shackleton analisou a assinatura de oxigênio 18 nos bentônicos, ele viu que também flutuava da mesma forma como flutuava nos planctônicos. Aí, a partir disso, que é um trabalho dele, que ele determinou que, para longas escalas temporais, o volume de gelo acaba sendo o controlador principal da variabilidade do oxigênio 18. O delta C13, ele já é um proxy um pouco mais complicado, ele não tem uma interpretação tão direta quanto tem o oxigênio 18. Por quê? Vários fatores podem controlar a assinatura do delta C13 nos oceanos. Eu elenquei alguns deles ali para vocês. Principalmente para os organismos que vivem na superfície, né? Esses fatores contam muito, então ele tem uma interpretação um pouco mais complicada. Só que, para os indivíduos que vivem no fundo dos oceanos, o delta C13 ele pode ser utilizado como um traçador de massa d'água. As diferentes massas d'água que são formadas em regiões distintas do planeta, elas têm assinaturas próprias de delta C13. Então, quando eu encontro no meu registro uma assinatura que normalmente não era para estar ali, significa que uma outra massa d'água ocupava a posição do meu registro em algum momento do passado. Então, é muito comum quando a gente vê em estudos paleoceanográficos esse tipo de figura aqui, onde você tem, por exemplo, vários estágios que a circulação termoalina pode ter ao longo de um ciclo glacial. Né? Ela pode estar vigorosa, ela pode estar relativamente enfraquecida, ou ela pode estar quase toda desligada. E quando esses estágios vão trocando de um para o outro, consequentemente você também muda a composição das massas d'água que preenchem o fundo dos oceanos. E quando você faz isso, você também muda a assinatura isotópica de carbono que essas massas d'água recebem. Então, normalmente você cria esse tipo de mapinha aqui, assim, onde você, em alguns momentos, você tem um preenchimento com um determinado tipo de assinatura isotópica, e você transita para um estado climático diferente, você vai ter um preenchimento com uma assinatura isotópica de delta C13 totalmente distinto. E quanto ao magnésio e cálcio, que eu falei para vocês, né? Então o foramífero vai formar essa carapaça de carbonato de cálcio, só que eventualmente ele erra na captura do cálcio, ele vai incorporar no lugar do cálcio magnésio. Então ao invés de formar carbonato de cálcio, ele vai formar carbonato de magnésio. Só que acontece, essa incorporação do magnésio ela é uma reação endotérmica, né? Então quanto maior for a temperatura, quanto mais elevada for a temperatura, mais magnésio esse foramífero vai incorporar do oceano. E normalmente a relação entre a concentração de magnésio e cálcio na carapaça e a temperatura tem essa relação exponencial aqui. Então eu pego o foramífero, consigo ali com análises químicas determinar essa concentração de magnésio e cálcio, eu pego essa concentração e jogo numa equação de temperatura, de calibração de temperatura, eu consigo reconstruir o valor absoluto da temperatura da água naquele onde aquele foramífero viveu. Essa é uma equação bem clássica ali do ano de 2002, mais ou menos, quando esse proxy começou a ser desenvolvido. E hoje em dia as calibrações mais recentes elas levam em conta também o pH, a dissolução e a salinidade, na hora que você vai fazer esse tipo de reconstrução de temperatura. Então, entrando aqui na última parte agora, quando a gente fala sobre a variabilidade climática do quaternário. Né? Então, beleza, eu peguei esses microfósseis, esses proxies, e agora eu posso utilizar eles para estudar como o clima do quaternário se comportou ao longo do tempo. Então, essa foto aqui é meio que um resumo dos vários tipos de registros geológicos que você pode utilizar para estudar a variabilidade climática no geral, principalmente a do quaternário. Né? Então, tem ali os registros de gelo, os testemunhos sedimentares, espeleotemas, testemunhos lacustres,
eventualmente testemunhos furados em recifes corais, né? Recifes corais fornecem também às vezes registros paleoclimáticos e modelos climáticos. Só que, no geral, os sedimentos oceânicos, né, através da paleoceanografia, é a principal ferramenta para você estudar a variabilidade climática do quaternário. Então, quando você está falando de paleoceanografia, você está falando do estudo da história dos oceanos no passado geológico, no que diz respeito à circulação, química, biologia, geologia, padrões de sedimentação e de produtividade biológica. Então, como ciência, a paleoceanografia tem algumas vantagens, né? Por exemplo, ela oferece um registro contínuo de longos milhões de anos, né, de variabilidade climática. Se você vai para o continente, normalmente os registros continentais são muito mais fragmentados do que os registros oceânicos. Os sedimentos, eles são globalmente distribuídos e eles são abundantes de microfósseis, né? Tem vários microfósseis que podem estar ali compondo um sedimento numa determinada região que você recupera. Mas ela tem algumas desvantagens também, né? Então, a taxa de sedimentação dos oceanos ela é relativamente baixa, né? Por volta aí de 4 a 6 centímetros por 1000 anos, uma taxa de sedimentação média. É óbvio que tem regiões que têm taxa de sedimentação super elevada, mas em geral, na média global, a taxa de sedimentação é essa, né? Que limita um pouco você fazer estudos em alta resolução. Você também depende de métodos cronológicos que não são absolutos, né? Não dá para usar... óbvio que você pode, dependendo da escala temporal, você pode ficar só no carbono 14 e ter uma cronologia ok, mas se você vai muito além do limite do carbono 14, não tem mais uma datação radiométrica para você fazer na paleoceanografia. Então você depende de métodos que são não absolutos e, consequentemente, eles incorrem em erros muito mais amplos, né? Então as cronologias elas não são tão precisas quando você usa métodos cronológicos radiométricos, né? E a paleoceanografia ela também pode ser operacionalmente muito cara. Alugar um navio, né, fazer toda essa logística requer muito dinheiro. Então, quando você quer recuperar registros, sedimentares, você basicamente pode usar esses 3 tipos de ferramenta. Os gravity cores, né, são os mais básicos, aí, um tubo que penetra o sedimento por gravidade. Você vai recuperar entre 6 e 12 metros de coluna sedimentar. Os piston cores já são sistemas um pouco mais avançados, né? Você tem mecanismos de liberação, mecanismo de fechamento na ponta dele também, e por conta disso você consegue fazer uma recuperação maior, aí, em torno de 20 metros. E você também tem os ocean drillings, né? As grandes perfurações. Aí o limite é a imaginação. Você realmente consegue recuperar centenas de metros, de até quilômetros de coluna sedimentar, que você vai, né, gradualmente cravando vários piston cores em sequência e penetrando no sedimento. E hoje, basicamente, no nosso laboratório, a gente trabalha com amostras de piston cores doados pela Petrobras para a gente, e também de drillings, né, de perfurações, por conta de participações minhas e de outros colegas em expedições de ODP, que é o principal programa hoje em dia que faz perfuração oceânica para estudar a variabilidade climática no mundo. Então, quando a gente olha assim, imagina que eu estou olhando o quaternário do alto, assim, a grande figura do quaternário, da variabilidade climática do quaternário de cima, assim, sem dar zoom. Essa imagem que geralmente eu vou ver é a flutuação, essa flutuação periódica, rápida, do oxigênio 18 de foraminíferos, indicando a flutuação glacial, interglacial, desde mais ou menos aqui 3 milhões de anos. Essa curva aqui, que é um stack global, né, um resumo global da variabilidade climática, ela tem 5 milhões de anos. Aqui eu estou mostrando para vocês os 3 primeiros milhões de anos. Se você pegar ela completa aqui, você vai ver que no início ela é bem achatadinha, ela quase não tem flutuação. E daí você vai indo para o recente, essa flutuação ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ou seja, ela está indicando para você que a amplitude da variabilidade climática, da variabilidade glacial, interglacial, ela está aumentando conforme você vem do passado para o recente. Então, basicamente, quando a gente tem os vales nessa curva, você está falando de períodos glaciais, onde o oxigênio 18 ele fica mais pesado, né? O que isso quer dizer? Significa que as geleiras cresceram, o crescimento das geleiras remove o oxigênio 16 dos oceanos, preferencialmente. E, consequentemente, você deixa a água oceânica mais rica no oxigênio 18. Então, você deixa a assinatura isotópica do foraminífero mais pesada também. Então, quando você vai para uma glaciação, você deixa o isótopo mais pesado. E quando você vai para uma interglaciação, ao contrário. O volume de gelo, as geleiras recuam. Se elas recuam, elas devolvem a água para o oceano, e elas devolvem principalmente o oxigênio 16 que elas capturaram.
Então, você deixa o isótopo do seu foranífero mais leve. Então, normalmente, as fases glaciais ou os períodos mais frios, eles recebem a numeração par. Então, às vezes você vê essa curva toda numeradinha assim, significa que os pares são os períodos glaciais, enquanto que os ímpares são os períodos interglaciais. Analisando essa curva tua aí, a tendência está esfriando, né? Isso. O planeta está esfriando. O planeta, no longo prazo, o planeta está esfriando. As eras glaciais, elas estão se tornando mais longas no tempo. Essa é a observação que se faz principal dessa curva. O planeta no todo ele tem a tendência a estar esfriando. Parece meio contraditório, né? Então, aqui mais ou menos em 2,7 milhões de anos, você tem o início das glaciações, você tem o início da glaciação do hemisfério norte, né? Nessa época que a Antártica já estava glaciada. Você tem o início das glaciações do hemisfério norte. Com esse início, você tem um esfriamento das águas profundas que são formadas nessas regiões. Então, você tem gelo se formando ali, a água que se forma ali, consequentemente, ela se torna mais fria e ela afunda também mais fria para os oceanos. E você vai ter a formação das primeiras calotas lá no Atlântico Norte. E isso se dá ali mais ou menos pelo estágio isotópico marinho 103. Então, nessa primeira fase aqui do Quaternário, a gente tem o que a gente chama de mundo 41 mil anos, né, que é um mundo regido pelo ciclo da obliquidade. Então, você tem eras do gelo que normalmente duram cerca de 40 mil, 20 mil anos, algumas são regidas pela precessão, mas em geral elas duram em torno de 40 mil anos, essas primeiras eras do gelo. E daí você começa a mover essa variabilidade numa transição que a gente chama de transição do médio pleistoceno, no qual a gente transita para um mundo que a gente chama de mundo de 100 mil anos, na qual as eras glaciais elas passam a durar mais tempo, elas passam a durar 100 mil anos de idade. E hoje em dia, a MPT, que é essa transição que eu falei para vocês, é um dos assuntos mais quentes da paleoclimatologia. Falar de MPT e publicar em Nature Geoscience, Nature Communication, é um assunto quente, porque tem muita gente querendo entender o que aconteceu aqui para as eras do gelo começarem a durar mais tempo. Existe uma porção de hipóteses solta hoje na literatura, mas ninguém nunca conseguiu responder de fato essa pergunta até hoje. Então, quando a gente fala sobre glaciação, né, normalmente a gente tem uma configuração orbital específica que dispara uma glaciação. E qual configuração orbital é essa? Eu trouxe aqui um exemplo da última era do gelo, que começou mais ou menos 116 mil anos atrás. E normalmente a configuração orbital que a gente precisa é essa aqui, uma obliquidade baixa, mínima, né? Porque a obliquidade mínima, né, um planeta mais retinho, ele vai diminuir o gradiente sazonal de temperatura. Então, a diferença entre verão e inverno vai ficar menor. Você diminui o gradiente entre estações. Você também precisa de uma precessão máxima. Isso significa dizer que o verão do hemisfério norte vai acontecer no afélio da Terra, no afélio da órbita, na parte mais distante da órbita da Terra. E você também precisa de uma excentricidade máxima. Isso quer dizer para você que a órbita da Terra está na forma mais elíptica dela e, consequentemente, a distância Terra-Sol aumenta. Então, quando você tem essa configuração orbital aqui, você tem as condições favoráveis para você dar o gatilho para uma glaciação. Então, você vê aqui, aqui é o último interglacial, então é o oposto do que eu falei aqui. Consequentemente, em 65 graus norte, você tem uma insolação de verão alta. E quando você muda para essas condições que eu falei aqui, você vai ter uma insolação de verão baixa no hemisfério norte. Qual é a consequência disso? O verão ele não é tão quente assim. Então, o gelo que se formou no inverno, o verão não tem potência para derreter esse gelo. Então, a sucessão de verão, inverno, verão, inverno, verão, inverno começa a criar um superávit nesse gelo que vai se acumulando. Só que a questão disso, só isso não é suficiente para você sustentar uma era do gelo por 100 mil anos. Você precisa de outras partes da Terra atuando para você poder prolongar essa era do gelo por 100 mil anos. E quando você vai aí na literatura e tal, você vai ver vários estudos investigando várias partes do planeta para falar para você assim, foi esse pedaço do planeta, foi esse tipo de mecanismo, foi esse tipo de condição que permitiu que a era do gelo se perpetuasse por 100 mil anos. Existem vários lugares para você olhar isso. E eu trouxe para vocês um desses lugares principais que a gente considera como crucial para poder sustentar ou não uma era do gelo, que é essa região aqui no sul do continente africano, porque tem um processo oceanográfico aqui bastante importante que acontece, porque o Oceano Índico
né? Você tem dois grandes giros, né, oceânicos que acontecem aqui no Atlântico Sul e aqui no Oceano Índico. Só que o que acontece? No Oceano Índico, parte da água quente que está se recirculando aqui, ela vaza em direção ao Atlântico Sul. Ela literalmente vaza. Num processo que a gente chama de agulhas líquid, né? O vazamento das agulhas. Então a corrente das agulhas está singrando aqui ao longo da costa africana, e por conta de instabilidades que ela sofre na hora que o continente, a linha de costa aqui desaparece, ela começa a formar uns meandros. E esses meandros, esses anéis, eles invadem o Atlântico Sul. E o que acontece? Esses meandros, eles estão cheios de água quente e salina. Então é conhecido que essa água quente e salina que sai do Oceano Índico e invade o Atlântico Sul, ela é responsável por manter a estabilidade da formação de água profunda do Atlântico Norte, que vai acontecer lá no Atlântico Norte. Então o que acontece? Se você desliga esse processo aqui, você joga para o Atlântico Sul muito menos quantidade de sal e de calor. E como é que você desliga esse processo? Você desliga esse processo trazendo para norte a frente subantártica. Né? Essa frente aqui que separa o ambiente subtropical do subantártico, ela pode migrar norte-sul, muito por conta do que acontece aqui na Antártica. Se a Antártica começa a ficar muito fria, a tendência é que essa frente ela se expanda em direção ao norte. Só que quando ela faz isso, aqui nessa parte do continente africano, ela literalmente estrangula a passagem do vazamento das agulhas. Então é muito conhecido na literatura que quando esse processo aconteceu, o vazamento das agulhas ficou muito fraco, consequentemente você joga menos sal no Atlântico Sul e consequentemente é mais fácil você levar a circulação termalina para um momento muito mais fraco dela, muito mais enfraquecido dela. E aí você sim cria as condições para você começar a capturar CO2 da atmosfera e consequentemente para você manter uma era do gelo um longo tempo funcionando. E ao mesmo tempo que esse sistema aqui pode ser responsável por manter a era do gelo funcionando, ele também pode ser responsável por trazer as condições interglaciais de volta. Quando a frente subtropical aqui ela avança e a frente subpolar ela recua. Na hora que isso acontece, a água do Oceano Índico ela volta a fluir em direção ao Atlântico Norte. E recentemente, né, a gente lá no nosso laboratório a gente publicou esse trabalho que ele está aceito a publicação num periódico importante na nossa área, Perioceanography, né, que trocou de nome recentemente para Perioceanography and Paleoclimatology, onde a gente pegou todas essas hipóteses soltas na literatura e a gente tentou adicionar um conhecimento novo a elas. Por quê? Porque quando você fala sobre vazamento das agulhas, né, e o transporte desses anéis em direção ao Atlântico Norte, você necessariamente tem que falar sobre a dinâmica das correntes na costa do Brasil. Por quê? Porque a transferência de águas do Atlântico Sul para o Atlântico Norte, ela se dá basicamente toda por aqui. Você não transfere massa aqui pelo meio da região equatorial, você precisa de uma corrente para fazer isso. Então, muitos desses estudos que eu mostrei para vocês naquele slide anterior, eles investigam muito isso aqui, mas eles não olham praticamente nada disso aqui. Então, existia uma dificuldade, né, de você conseguir conectar de fato o que acontecia nas agulhas com o que acontecia no Atlântico Norte. Esse trabalho que a gente publicou, a gente propõe a solução para isso. A gente fala assim, olha só, a gente utilizou os próximos que eu mostrei para vocês, oxigênio 18, magnésio, cálcio, e a gente usou esses próximos para falar o quê? Olha só, galera, durante a terminação 2, foi uma terminação glacial que a gente usou de exemplo disso, eu consigo reconstruir o sinal das agulhas que chega aqui na Bacia de Santos, e além disso, eu dou para vocês uma solução temporal de como que esse sinal ele sai daqui e ele chega aqui. A gente ficou bastante empolgado com esses resultados, a gente teve um tempo rodando com isso na Nature Communication, passou na primeira fase editorial, mas morreu na segunda, aí a gente desistiu e foi para o Perioceanography e passou no Perioceanography, depois de um processo aí árduo de eu estou entendendo que a agulha é uma corrente quente. É uma corrente quente. Se ela vaza para o outro lado, a gente precisa jogar água quente lá para cima? Sim. E nos vê esquentar lá em cima? Sim. Ah, sim. Esfriar. Não, esquenta, né? Quando ela se intensifica, ela traz calor e ela traz sal. Sal principalmente, né? Que sal é densidade, né? Então quando essas águas mais salgadas elas chegam aqui, elas aumentam a densidade dessas regiões aqui. Aqui em cima hoje em dia é a região de formação. As principais águas profundas do oceano hoje em dia são formadas aqui, no Mar de Labrador e nos mares nórdicos.
Só que quando você chega no final de uma era glacial, o volume de gelo é tão colossal que você basicamente anula a formação de água profunda nessas regiões. Então, para você fazer isso aqui voltar a acontecer, o que você precisa adicionar no oceano? Você precisa adicionar sal. Você precisa da densidade dessas águas, porque a água de degelo também é uma água muito doce. Ela basicamente fica flutuando sobre o oceano, ela não afunda. Então, para você contrabalancear essa influência, você precisa adicionar densidade de novo no oceano. E essa densidade provavelmente ela vem do Oceano Índico, Atlântico Sul, corrente norte do Brasil, Atlântico Norte, pum. A segunda dúvida aqui, esse desastre que teve de petróleo, eu estou vendo a corrente está indo para cima, só que o petróleo que vazou lá está descendo. Não, porque o petróleo que vazou, ele necessariamente ele tem que ter vazado por aqui. Por quê? A gente tem evidência de mancha de petróleo em praias aqui, que são influenciadas pelo norte do Brasil, mas a gente também tem praias que já estão começando a ficar contaminadas aqui na Bahia. Então, necessariamente esse petróleo caiu na corrente sul equatorial, chegou na região de bifurcação, onde forma a corrente do Brasil, a corrente norte do Brasil, e é por isso que você consegue detectar ele nas duas frentes, né? E é por isso que é óbvio que esse petróleo não foi solto na Venezuela. Entendeu? Na Venezuela, se ele tivesse sido solto na Venezuela, ele teria que singrar em direção norte. Ele não pode vir contra a corrente, flutuando contra a corrente. Agora você colocou o exemplo que a nuvem entra no Atlântico. Mas não tem caso também que a corrente fria vai para Tem. Essa corrente fria que por aqui, você está dizendo? Aquela passagem de Drake, do Pacífico. Que entra aí no... Tem uma corrente fria que entra por aqui. Não, na África mesmo, a coisa é quente. Sim. Ele entra no Atlântico, mas estou dizendo que às vezes ela não consegue ter força, é a fria que entra por aí. Ah, sim, a corrente do Atlântico Sul. Se a corrente das agulhas está enfraquecida, o atrito dela aqui com a corrente do Atlântico Sul faz com que esses anéis eles não se formem e volta para o Oceano Índico. Quando você joga a frente subtropical, a frente subpolar para cima, você também fortalece esses ventos westerlies que sopram ao redor da Antártica, né? Você fortalece essa corrente aqui e você favorece esse processo que o senhor acabou de falar. Você enfraquece a corrente das agulhas e dificulta a passagem desses anéis em direção ao Atlântico Sul. O aquecimento também poderia gerar isso, né? Tipo assim, as águas frias da Antártica poderiam migrar. Sim. E barrar. Porque a água fria, ela vai ter menos salinidade. Não poderia acontecer. De repente, tu está dando um aquecimento, derretimento de gelo. Daí essa porção fria do oceano, ela vai migrar para cima também. Sim, quando você olha esses cenários de projeção do IPCC, que normalmente os modelos reconstroem um enfraquecimento da circulação termalina para o futuro. Sim, mas eles falam sempre do norte, né? Mas aí o que acontece? Quando você... porque assim, a circulação hoje profunda que você tem a massa d'água no Atlântico Norte que se forma, ela flui, ela tem vigor para fluir até a Antártica. Quando ela chega na Antártica, ela ressurge, ela volta para a superfície. E a água que se forma na Antártica hoje, a água profunda que se forma na Antártica hoje, na verdade, é a água que vem às vezes do Pacífico ou do Atlântico Norte, que ressurge ao redor da Antártica, volta para a superfície, respira, troca CO2 com a atmosfera e afunda de novo. Entende? Então, o processo que acontece em volta da Antártica, ele acaba sendo dependente do que acontece no Atlântico Norte. Entende? Mas é isso, se você vê modelos de projeção futura do clima, então, o gelo da Antártica, que seria sempre o gelo do Atlântico Norte, que vai nas transições glaciais e interglaciais, normalmente o que se aponta, mas tem trabalho que questiona isso também, e aponta o papel da Antártica nisso. Mas em geral, quando você vai ver, principalmente a partir da teoria de Milankovitch, né, que é aquela dos orbitais, o controle, o passo, né, o pacing, né, que o pessoal chama, é a insolação em 65 graus norte. Mas isso também vai trazer consequências porque acontece no Antártico. Porque na hora que você esfria muito aquela região, você começa a formar uma água profunda do Atlântico Norte que é mais fria também. E daí ela flui, desce e chega mais fria no Antártico também. Isso ajuda a esfriar a própria Antártica. E estou acabando. Como conclusões, então, que eu mostrei para vocês, eu falei que a associação entre micropaleontologia e geoquímica é uma ferramenta
central, né, para a gente entender o clima, né, nas mais diferentes escalas temporais que o clima tem. A distribuição ampla de alguns micro-organismos, né, que depois morrerem, serem soterrados, vão virar microfósseis, torna os elementos importantes para a regulação do clima e também de ciclos biogeoquímicos, né? Lembra que eu falei das diatomáceas e a regulação que elas fazem no ciclo biogeoquímico do carbono. E a variabilidade climática do quaternário, ela fornece indicativos da variabilidade natural do sistema climático, que é acessada por vários microfósseis, mas principalmente pelos foraminíferos. Então, levem os foraminíferos no coração de vocês hoje.